Escapar do sistema solar é uma das maiores façanhas que a humanidade poderia realizar. Para isso, uma nave precisaria alcançar uma velocidade de fuga muito superior à que conseguimos com a tecnologia atual. A velocidade de escape da Terra é de cerca de 40.000 km/h, o que é impressionante, mas nada comparado ao que seria necessário para romper a atração do Sol. O Sol, em sua imensa gravidade, mantém os planetas e todos os corpos do Sistema Solar em suas órbitas. Para a gravidade da Terra, por exemplo, é suficiente para segurar tudo em seu lugar. Para uma nave escapar dessa força, ela precisa alcançar o que chamamos de velocidade de escape. No entanto, a velocidade necessária para escapar do Sistema Solar é ainda maior, pois a nave precisa ultrapassar a gravidade do Sol, muito mais forte que a da Terra. A primeira dificuldade ao tentar viajar além do Sistema Solar está na distância. A Terra está a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol. Isso pode parecer uma grande distância, mas é apenas o começo. Se a missão for até os confins do Sistema Solar, a nave enfrentará bilhões de quilômetros, uma viagem que exige mais do que apenas velocidade. Se você é apaixonado por explorar os mistérios do universo e quer entender como a ciência e a tecnologia podem nos levar além do Sistema Solar, você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos embarcar juntos em uma jornada fascinante para entender os desafios e as possibilidades da exploração espacial. Se você gosta de aprender sobre as inovações que estão moldando o futuro da humanidade no espaço, continue com a gente até o final. E se você quiser acompanhar mais conteúdo incrível como este, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que vem por aí. Vamos juntos descobrir o que o futuro nos reserva. O Sol, que nos dá luz e vida, é o centro de todo o Sistema Solar. Sua imensa gravidade mantém a Terra e os outros planetas em órbita. Para escapar dessa força de atração, a nave precisará superar não apenas a gravidade da Terra, mas também a do Sol, o que significa uma velocidade muito maior. Esse é o primeiro grande obstáculo para quem deseja explorar o que está além. Plutão, o planeta mais distante do nosso sistema, está a cerca de 5 bilhões de quilômetros do Sol. Mesmo com a velocidade mais rápida já alcançada por sondas espaciais, uma viagem até o limite do Sistema Solar demoraria décadas. Isso nos leva a uma dura realidade. O que parece ser uma viagem rápida na Terra é uma jornada de longa duração quando se trata de viajar no espaço. Para entender o quão difícil é a tarefa de escapar do Sistema Solar, imagine que cada quilômetro é um obstáculo. Não basta apenas vencer a gravidade de um planeta ou do Sol, mas viajar distâncias inimagináveis. Mesmo com a melhor tecnologia disponível, alcançar essas distâncias levaria mais de uma vida humana inteira, o que coloca a questão da viabilidade em perspectiva. Além da distância, a nave precisaria de uma fonte de energia capaz de sustentar uma jornada tão longa. Os combustíveis atuais, embora potentes, não são suficientes para viagens de longo prazo. Eles são limitados, e a nave ficaria sem combustível muito antes de alcançar as bordas do Sistema Solar. Isso nos leva a pensar em fontes de energia mais poderosas e eficientes. As naves espaciais, atualmente, usam combustíveis químicos ou motores iônicos para propulsionar-se pelo espaço. Essas tecnologias têm suas limitações, especialmente quando se trata de viagens interestelares. Para viajar mais longe, precisamos de um método de propulsão que não dependa de combustíveis convencionais, o que nos leva à busca por novas soluções para mover naves mais rapidamente. A propulsão atual, embora eficaz para viagens curtas, não consegue levar uma nave ao ponto de escapar do Sistema Solar com eficiência. Isso nos leva a questionar como seria possível criar um sistema de propulsão que, tornando-a uma tecnologia com grande potencial. A pressão da luz solar sobre objetos é muito pequena, mas ao usar materiais extremamente finos e refletivos, seria possível aproveitar essa força e transformar a luz em movimento. Embora o efeito da luz do Sol diminua à medida que a nave se afasta, as velas solares poderiam viajar para longe do Sistema Solar.
ainda impulsionadas pela radiação que não se esgota. Entre as possibilidades mais excitantes está o uso da antimatéria como fonte de fosse capaz de não só escapar da Terra, mas também do alcance da gravidade do Sol. A resposta pode estar nas tecnologias do futuro. Uma solução possível para superar essas limitações seria a fusão nuclear. O processo de fusão, que ocorre no núcleo das estrelas, libera uma quantidade enorme de energia. Se conseguirmos replicar esse processo aqui na Terra, poderíamos gerar uma quantidade de energia suficiente para acelerar uma nave a velocidades muito mais altas. Mas a fusão ainda é um desafio a ser dominado. A ideia de utilizar a fusão como fonte de propulsão é intrigante. Se conseguimos controlar a fusão de átomos leves como o hidrogênio, poderíamos criar uma fonte de energia estável e potente para uma nave. No entanto, isso está longe de ser uma realidade. E a tecnologia de fusão ainda enfrenta muitos obstáculos técnicos. Seria necessário encontrar formas de gerar, controlar e armazenar essa energia de maneira eficiente. Além da fusão, outra possibilidade seria o uso das velas solares. Elas aproveitam a pressão da luz solar para empurrar uma nave pelo espaço. Esse método de propulsão seria capaz de viajar por longas distâncias sem a necessidade de combustível convencional. À medida que se afasta do Sol, a pressão da luz diminui, mas o conceito de velas solares ainda oferece um caminho promissor. Embora o conceito de velas solares pareça simples, sua implementação é desafiadora. Uma vela solar precisaria ser extremamente leve e ampla para capturar o máximo de luz possível. Sua eficiência também diminuiria com a distância do Sol. Isso significa que, para viagens interestelares, as velas solares precisariam de um sistema de apoio, como um feixe de laser, para garantir sua aceleração constante. Em termos de energia, há ainda uma opção mais exótica, mas teoricamente possível: a antimatéria. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se anulam, liberando uma quantidade enorme de energia. Se conseguirmos produzir antimatéria de maneira controlada, ela poderia ser usada para impulsionar uma nave de forma extremamente rápida. No entanto, a produção de antimatéria ainda é um desafio técnico imenso. A antimatéria é uma substância que, se bem controlada, pode gerar mais energia do que qualquer combustível conhecido atualmente. Isso faz dela uma candidata natural para a propulsão de naves espaciais, mas a questão da produção e do armazenamento de antimatéria ainda está muito longe de ser resolvida. Criar antimatéria em grandes quantidades é um grande obstáculo a ser superado. Outro método que pode ser explorado é o uso de lasers. Um feixe de laser poderoso poderia ser projetado para impulsionar uma nave por meio de uma superfície refletora. Isso exigiria um sistema de laser muito preciso e uma nave que pudesse capturar a máxima quantidade de energia possível. O desafio seria manter o feixe de laser alinhado com a nave durante toda a jornada, o que é uma tarefa extremamente difícil. Ao buscar soluções para sair do sistema solar, também podemos olhar para teorias mais ousadas, como o conceito de Warp Drive. Esta ideia, inspirada na ficção científica, sugere que seria possível dobrar o espaço-tempo de forma a permitir que a nave se movesse mais rápido que a luz. Embora pareça algo improvável, as leis da física ainda não descartaram totalmente essa possibilidade. A teoria do Warp Drive propõe que, ao manipular o espaço-tempo ao redor da nave, seria possível viajar distâncias enormes sem violar as leis da física. Essa ideia ainda é altamente especulativa, mas abre portas para novos tipos de viagem no espaço. Se um dia conseguirmos manipular o espaço-tempo dessa forma, poderemos ultrapassar os limites da velocidade da luz. Por fim, a exploração do universo pode envolver mistérios ainda não compreendidos, como a matéria escura e a energia escura. Essas forças misteriosas representam uma parte significativa do universo, mas ainda são uma incógnita. Se conseguirmos entender e utilizar essas forças, elas podem fornecer a energia necessária para explorar o espaço de maneiras que ainda não conseguimos imaginar. A busca por maneiras de sair do sistema solar é, sem dúvida, uma das maiores aventuras da humanidade.
À medida que a ciência avança, novas possibilidades surgem e o impossível parece ficar cada vez mais perto. Para aqueles que olham para o céu e se perguntam o que está além, as respostas podem estar mais próximas do que imaginamos. A gravidade do Sol é a força central do nosso sistema solar. Ela mantém os planetas, cometas e outros corpos celestes em suas órbitas. Para escapar dessa força, é necessário atingir a velocidade de escape, que varia dependendo da proximidade da nave em relação ao Sol. Para escapar completamente da influência gravitacional solar, a nave precisa ser capaz de romper essa imensa atração. A velocidade de escape solar é a velocidade mínima necessária para que uma nave fuja da gravidade do Sol. Ela não é constante e varia conforme a distância da nave. No ponto mais próximo, ao Sol, essa velocidade chega a cerca de 42 mil quilômetros por segundo. Essa é uma velocidade bem além de qualquer coisa que nossas naves atuais possam alcançar. No entanto, a gravidade do Sol não é a única força que precisa ser vencida. A nave precisa também superar a resistência do espaço, onde a pressão é quase nula. Embora as partículas sejam escassas, a nave ainda precisa de uma propulsão capaz de lidar com essas condições extremas. Superar o Sol é apenas o começo. A verdadeira batalha está nas distâncias a serem percorridas. Para alcançar a velocidade necessária para escapar da gravidade solar, as naves atuais utilizam diferentes sistemas de propulsão. A maioria delas depende de motores a foguete ou propulsão iônica, que são limitados em sua eficiência. Para viagens longas, seria necessário um sistema mais potente, capaz de gerar mais força com menor consumo de combustível. A propulsão de foguetes, por exemplo, é eficaz para vencer a gravidade da Terra, mas, quando se trata de escapar do Sol, ela se torna impraticável. Mesmo a velocidade mais alta que podemos atingir com esses foguetes não é suficiente para escapar da influência do Sol. Precisamos de uma fonte de energia mais potente e uma maneira mais eficiente de acelerar a nave. Esse é um dos maiores desafios para a exploração além do sistema solar. Não basta apenas alcançar a velocidade de escape da Terra, é preciso também superar a força gravitacional do Sol. Se conseguirmos desenvolver sistemas de propulsão mais eficientes, poderemos conquistar o impossível e avançar para além dos limites do nosso sistema solar. O uso de propulsão avançada, como a fusão nuclear, é uma possibilidade que pode oferecer a energia necessária para atingir velocidades muito mais altas. A fusão nuclear que ocorre no interior do Sol poderia ser replicada em uma nave para gerar uma quantidade de energia incomparável com a que conseguimos atualmente. Esse processo poderia ser a chave para escapar do sistema solar de forma eficiente. A fusão é uma reação nuclear que combina núcleos de átomos leves, como o hidrogênio, para formar átomos mais pesados. Durante esse processo, uma quantidade enorme de energia é liberada. Essa energia poderia ser usada para impulsionar uma nave, tornando possível uma viagem mais rápida e eficiente ao espaço profundo. Mas controlar a fusão ainda é um desafio para a ciência moderna. O conceito de usar fusão para a propulsão está sendo explorado, mas ainda existem muitos obstáculos. Criar um reator de fusão controlada que seja pequeno e eficiente o suficiente para ser instalado em uma nave espacial ainda é um grande desafio. Embora cientistas tenham feito progressos em laboratórios, a fusão controlada ainda não é uma realidade prática no campo da exploração espacial. Além da fusão, outro conceito que tem ganhado atenção é o uso de velas solares. Uma vela solar funciona de maneira simples, aproveitando a pressão da luz solar para impulsionar uma nave. Embora a pressão da luz seja extremamente pequena, se a vela for grande o suficiente, ela pode se mover a velocidades muito altas, sem a necessidade de combustível. As velas solares têm o potencial de revolucionar a propulsão espacial. Elas são leves, não exigem combustível e podem ser aceleradas continuamente enquanto estiverem no alcance do Sol. No entanto, sua eficiência diminui à medida que a distância aumenta, o que significa que, em viagens interestelares, as velas solares precisariam de assistência adicional.
como feixes de laser para acelerar a nave. Feixes de laser direcionados a uma nave com vela solar poderiam fornecer a aceleração necessária para viagens mais longas. Um sistema de laser poderoso poderia compensar a diminuição da pressão da luz do Sol, permitindo que a nave continue acelerando mesmo em distâncias maiores. Isso abre novas possibilidades para viagens além do sistema solar, embora ainda existam desafios técnicos a serem superados. Outro conceito interessante é o uso de antimatéria. A antimatéria é a contraparte da matéria comum, com partículas de carga oposta. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se anulam, liberando uma quantidade massiva de energia. Se conseguimos produzir e armazenar antimatéria de forma controlada, poderíamos gerar uma energia imensa, capaz de impulsionar uma nave a velocidades extraordinárias. A produção de antimatéria é extremamente difícil e cara. Atualmente, a quantidade de antimatéria que conseguimos criar em laboratórios é minúscula, muito menos do que o necessário para uma viagem interestelar. Mas a antimatéria, se dominada, poderia se tornar a fonte de energia mais poderosa já criada, uma energia capaz de superar qualquer combustível convencional. Viajar além do sistema solar exige superar uma série de obstáculos, mas o maior de todos é a imensidão das distâncias. A Terra está a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol, uma distância que parece inacreditável, mas é apenas uma fração do caminho até as estrelas mais próximas. A verdadeira questão é: como lidamos com distâncias que desafiam a nossa compreensão? Plutão, o planeta mais distante do Sistema Solar, está a mais de 5 bilhões de quilômetros do Sol. Mesmo com a nave mais rápida já construída pela humanidade, a Voyager 1, levaríamos dezenas de anos para alcançar esse ponto distante. O espaço é vasto, e mesmo viajar até a borda do Sistema Solar é uma tarefa monumental. Isso coloca em perspectiva as viagens interestelares. A Voyager 1, lançada em 1977, foi projetada para explorar os limites do Sistema Solar. Ela percorreu mais de 40 anos para alcançar o espaço interestelar. Embora tenha sido um feito impressionante, a viagem ainda está longe de ser concluída. A verdade é que, mesmo com a tecnologia atual, estamos apenas começando a explorar as fronteiras do Sistema Solar. A vastidão do espaço é difícil de imaginar. Mesmo dentro do nosso Sistema Solar, as distâncias são tão grandes que as viagens parecem impossíveis. E quando se trata de explorar o espaço interestelar, a situação fica ainda mais complexa. As estrelas mais próximas estão a anos-luz de distância. Isso significa que, mesmo viajando na velocidade mais rápida possível, levaríamos milhares de anos para alcançá-las. Essa distância imensa é um dos principais desafios para qualquer missão que queira explorar além do Sistema Solar. Além de alcançar a velocidade necessária, é preciso lidar com o tempo. As viagens interestelares exigiriam uma nave que fosse capaz de viajar por muitas gerações, com sistemas de suporte à vida duradouros e fontes de energia que possam sustentar a missão por séculos. A questão do tempo também envolve a necessidade de novas fontes de energia. A energia de uma nave precisa ser capaz de sustentar a missão durante o longo período em que a nave estará fora do alcance do Sol. Com os métodos atuais, seria impossível manter uma missão dessas por tanto tempo. Portanto, novas fontes de energia, como a fusão ou a antimatéria, são essenciais para tornar essa jornada possível. Enquanto a tecnologia atual limita nossas capacidades, as possibilidades de futuras tecnologias podem abrir portas para viagens mais rápidas. Uma delas é a ideia de utilizar propulsão baseada em laser, como já mencionado. Feixes de laser direcionados a uma nave com vela solar poderiam ser uma maneira de acelerar uma nave ao longo de distâncias vastas, superando as limitações da propulsão convencional. Se conseguiríamos manter uma aceleração constante, uma nave poderia, teoricamente, alcançar uma fração significativa da velocidade da luz. Isso tornaria as viagens interestelares não apenas possíveis, mas muito mais rápidas do que as viagens atuais. As tecnologias que estamos desenvolvendo agora podem ser a chave para uma nova era de exploração espacial.
No entanto, as limitações ainda são imensas. Mesmo com as melhores tecnologias, viajar além do sistema solar continua sendo uma tarefa que exigiria novos avanços em física, engenharia e, especialmente, em fontes de energia. Superar essas distâncias não será fácil, mas a busca por soluções já começou e, aos poucos, estamos desbravando o caminho para o futuro. Uma das ideias mais fascinantes nesse cenário de exploração espacial é a possibilidade de manipular o espaço-tempo. Isso foi teorizado por cientistas como um método para permitir que naves viajem mais rápido que a luz. Manipulando o próprio tecido do espaço-tempo, seria possível reduzir as distâncias, tornando as viagens interestelares uma realidade. Essa ideia está sendo explorada em teorias como o Warp Drive, uma proposta teórica que envolve a curvatura do espaço-tempo. A ideia é que, em vez de mover a nave através do espaço, poderíamos dobrar o espaço-tempo ao redor dela, permitindo que ela se movesse mais rápido do que a luz sem violar as leis da física. Embora ainda seja uma hipótese, ela representa um futuro fascinante para a exploração interestelar. Com essas novas teorias, a viagem além do sistema solar não parece tão impossível quanto parecia no passado. A física do futuro pode ser capaz de abrir portas que, por enquanto, só podemos sonhar. Mas, enquanto isso, a exploração do nosso sistema solar continua, e a cada nova descoberta, damos um passo mais perto do desconhecido. A energia necessária para escapar do sistema solar vai muito além do que a tecnologia atual pode oferecer. Com os combustíveis convencionais, como os foguetes a propulsão química, as naves espaciais são limitadas em sua capacidade de sustentar longas viagens. Essas naves são projetadas para missões curtas ou para sair da órbita terrestre, mas não para escapar da gravidade do Sol. Para além da órbita terrestre, a maior dificuldade reside na quantidade de combustível que seria necessário para manter a nave em movimento contínuo. Em missões curtas, o combustível é suficiente, mas em viagens interplanetárias e interestelares, a quantidade de combustível se torna um fator limitante. Naves movidas por propulsão química teriam que carregar quantidades colossais de combustível, o que as tornaria inviáveis para missões longas. Além disso, os foguetes tradicionais não são eficientes o suficiente para viagens de longa distância. Embora funcionem bem no início de uma missão, seu desempenho diminui com o tempo. Eles precisam de combustível extra para corrigir a trajetória e manter a velocidade necessária. Isso exige mais combustível, criando um ciclo vicioso, que não é sustentável para uma viagem além do sistema solar. A propulsão iônica é uma alternativa interessante. Ela usa íons acelerados para criar uma força que impulsiona a nave para frente. A grande vantagem da propulsão iônica é sua eficiência energética. Ela consome muito menos combustível em comparação com os foguetes tradicionais. No entanto, ela também tem uma desvantagem significativa. Sua aceleração é muito mais lenta, o que significa que a nave levaria muito tempo para atingir as velocidades necessárias para escapar do sistema solar. Esse desafio levou os cientistas a buscar novas fontes de energia mais poderosas e eficientes. A fusão nuclear, que ocorre naturalmente no interior das estrelas, é uma dessas fontes. A fusão poderia gerar quantidades imensas de energia, o que permitiria acelerar uma nave de maneira muito mais eficiente. No entanto, a fusão controlada ainda não é uma realidade prática em laboratório, e a ciência ainda precisa avançar para dominar esse processo. Se conseguirmos dominar a fusão nuclear, poderemos criar naves capazes de gerar energia de forma estável e sustentável, sem a necessidade de grandes quantidades de combustível. Além disso, a fusão poderia permitir uma aceleração contínua, o que é uma grande vantagem para missões de longo prazo. A ideia de usar fusão para a propulsão não é nova, mas a tecnologia necessária para torná-la realidade ainda está em fase de pesquisa e desenvolvimento. Outra solução que pode transformar as viagens interestelares é a utilização de antimatéria. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se anulam,
liberando uma quantidade enorme de energia. Teoricamente, pequenas quantidades de antimatéria poderiam impulsionar uma nave a velocidades incríveis, mas o problema está na produção e armazenamento dessa substância. A antimatéria é muito difícil de gerar e requer imensos recursos. Apesar das dificuldades, a antimatéria oferece uma das maiores promessas para a propulsão de naves. Se pudermos superar os desafios técnicos relacionados à sua produção e armazenamento, ela poderia revolucionar as viagens espaciais. A quantidade de energia liberada pela aniquilação de matéria e antimatéria é muito maior do que qualquer combustível convencional poderia gerar, o que tornaria as viagens interestelares muito mais viáveis. Uma ideia alternativa à antimatéria seria a utilização de fontes de energia baseadas em lasers. Ao usar feixes de laser para empurrar uma nave, seria possível gerar aceleração sem a necessidade de combustível. A pressão da luz solar já é usada para impulsionar naves com velas solares e lasers poderiam ser usados para fornecer aceleração adicional, mesmo a distâncias muito maiores. A busca por fontes de energia mais poderosas e eficientes é uma das principais áreas de pesquisa na exploração espacial. A fusão nuclear, a antimatéria e a propulsão por laser são algumas das soluções mais promissoras que estão sendo exploradas para permitir viagens além do sistema solar. No entanto, cada uma dessas abordagens enfrenta obstáculos significativos e será necessário mais tempo e inovação para torná-las realidade. A fusão nuclear é o processo que alimenta as estrelas, incluindo o nosso Sol. Nele, núcleos de átomos de hidrogênio se combinam para formar hélio, liberando grandes quantidades de energia no processo. Esse fenômeno, que ocorre naturalmente no interior das estrelas, é o que permite que elas brilhem por bilhões de anos. Para nós, a fusão tem o potencial de revolucionar a exploração espacial. A fusão nuclear tem a capacidade de gerar uma quantidade de energia muito maior do que qualquer combustível convencional. Ao contrário da fissão, que é usada em usinas nucleares e libera energia a partir da divisão de átomos pesados, a fusão é mais limpa e eficiente, gerando muito mais energia por unidade de combustível. Se conseguirmos controlá-la, ela poderia ser a chave para viagens interestelares. Uma das maiores vantagens da fusão nuclear é a abundância dos combustíveis necessários para o processo. O hidrogênio, o principal combustível da fusão, é abundante na água e em muitos outros compostos encontrados no universo. Isso significa que, se conseguirmos dominar a fusão, a fonte de energia necessária para viagens interestelares seria praticamente ilimitada, abrindo novas fronteiras para a exploração do espaço profundo. O principal desafio da fusão nuclear é a necessidade de atingir temperaturas e pressões extremamente altas para que o processo aconteça. No interior do Sol, a fusão ocorre a temperaturas de milhões de graus Celsius. Para reproduzir esse processo na Terra, precisaríamos de reatores que possam alcançar essas condições extremas, algo que ainda não conseguimos fazer de maneira eficiente ou estável. Em laboratórios ao redor do mundo, cientistas estão tentando criar reatores de fusão que possam gerar mais energia do que consomem. O projeto ITER, na Europa, é um dos maiores esforços para desenvolver a fusão nuclear como uma fonte de energia limpa e segura. Se bem-sucedido, o ITER poderá abrir caminho para a construção de reatores de fusão que poderiam ser usados em viagens espaciais. Para que a fusão se torne uma realidade para a propulsão espacial, seria necessário criar um sistema compacto e eficiente que pudesse ser integrado em uma nave espacial. Esse reator precisaria ser leve o suficiente para não sobrecarregar a nave, mas também poderoso o suficiente para gerar a quantidade de energia necessária para impulsionar a nave em longas distâncias. Isso representa um grande desafio de engenharia. Apesar dos desafios, a fusão oferece uma promessa incomparável. Se conseguirmos controlar esse processo de maneira estável, poderemos criar fontes de energia quase ilimitadas. A fusão não apenas revolucionaria a maneira como geramos energia na Terra,
mas também abriria novos horizontes para a exploração espacial, permitindo viagens a outras estrelas e planetas. A fusão poderia permitir viagens espaciais contínuas, com aceleração constante, sem depender de grandes estoques de combustível. Ao invés de gastar combustíveis convencionais, uma nave equipada com um reator de fusão poderia acelerar de forma constante ao longo de toda a jornada, garantindo que a nave sempre tenha energia disponível para impulsionar-se para fora do sistema solar. No entanto, o caminho até a fusão controlada é longo e cheio de obstáculos. Embora tenhamos feito progressos como a criação do ITER e outras iniciativas ao redor do mundo, ainda estamos longe de alcançar a fusão controlada em uma escala prática e viável, mas a pesquisa está avançando, e com ela, a possibilidade de uma revolução na exploração do espaço. Por enquanto, a fusão nuclear permanece uma promessa, um objetivo ambicioso que, se alcançado, mudaria a maneira como exploramos o cosmos. A viabilidade de utilizar a fusão para a propulsão espacial depende de avanços tecnológicos que ainda precisam acontecer. Contudo, à medida que as pesquisas avançam, a ideia de viajar para outros sistemas estelares se torna cada vez mais real. Se a fusão nuclear for finalmente dominada, poderemos acessar novas fronteiras no universo. O que hoje parece uma tarefa impossível, viajar além do sistema solar, pode se tornar uma realidade. A fusão representa não apenas uma fonte de energia poderosa, mas também a chave para explorar as profundezas do espaço e entender os mistérios do cosmos. As velas solares oferecem uma das maneiras mais fascinantes e simples de viajar pelo espaço. Usando a pressão da luz solar, essas velas podem ser aceleradas por um feixe contínuo de partículas emitidas pelo Sol. Embora a pressão da luz seja minúscula, ela pode ser aproveitada se a vela for grande o suficiente, permitindo que uma nave viaje por distâncias imensas sem depender de combustível convencional. A ideia das velas solares não é nova. Elas foram inicialmente propostas no século XIX como uma forma de impulsionar espaçonaves, e em 2010, a NASA lançou com sucesso a missão Icarus, a primeira nave espacial a utilizar uma vela solar. Desde então, o conceito tem sido aprimorado, e as velas solares se tornaram uma solução viável para viagens mais longas, mesmo que ainda existam desafios significativos. A principal vantagem das velas solares é a ausência de combustível. Isso significa que uma nave equipada com uma vela solar poderia continuar acelerando sem o risco de esgotar seu combustível. À medida que a nave se afasta do Sol, a pressão da luz diminui, mas com o uso de técnicas avançadas como feixes de laser, poderia ser possível manter a aceleração por distâncias ainda maiores. Uma das maiores limitações das velas solares é a diminuição da eficiência com o aumento da distância. O Sol exerce uma pressão menor sobre as velas solares à medida que a nave se afasta. Portanto, as velas solares seriam mais eficazes dentro do sistema solar, mas teriam dificuldades em distâncias interestelares. A solução poderia ser o uso de lasers poderosos para fornecer aceleração contínua. Para que as velas solares sejam realmente eficazes em viagens interestelares, elas precisariam ser enormes. Uma vela solar precisa capturar uma grande quantidade de luz para gerar aceleração suficiente. Isso exigiria uma nave com uma vela que fosse tanto leve quanto incrivelmente grande, um desafio de engenharia considerável. No entanto, o potencial para missões mais rápidas e eficientes é promissor. Além de serem uma solução sem combustível, as velas solares têm outra grande vantagem. Elas podem ser aceleradas continuamente, o que permite à nave atingir velocidades muito altas ao longo do tempo. Diferentemente dos foguetes, que só podem acelerar durante um curto período de tempo, uma vela solar poderia continuar a aceleração durante toda a jornada, sem necessidade de mais combustível. Um exemplo notável de vela solar é o projeto Breakthrough Starshot, que visa enviar pequenas sondas ao sistema estelar mais próximo, Alpha Centauri. Essas sondas seriam equipadas com velas solares
que seriam impulsionadas por lasers poderosos, fornecendo uma aceleração constante ao longo da viagem. Se o projeto for bem-sucedido, ele poderia abrir caminho para viagens interestelares em um futuro não tão distante. O uso de lasers para impulsionar velas solares é uma abordagem intrigante. Feixes de laser poderiam ser usados para fornecer energia a essas velas, permitindo que a nave acelere a uma taxa muito maior do que seria possível com a luz do Sol sozinha. A ideia é que o laser continuaria fornecendo energia à nave, mesmo à medida que ela se afastasse do Sol, superando a limitação da distância. Embora o conceito de velas solares ainda esteja em seus estágios iniciais, ele já mostrou ser uma opção viável para missões de longo prazo. As velas solares não só têm o potencial de reduzir os custos de combustível, mas também poderiam proporcionar uma maneira de viajar mais rapidamente pelo espaço, sem as limitações dos métodos de propulsão tradicionais. Contudo, ainda há muitos desafios a serem superados. A nave precisaria ser projetada para ser o mais leve possível, para que a vela solar fosse eficaz. Além disso, as velas precisariam ser fabricadas com materiais altamente resistentes para suportar as condições extremas do espaço. Embora esses desafios existam, a pesquisa sobre velas solares continua a crescer e oferece um futuro promissor. As velas solares são uma das formas mais ecológicas de propulsão espacial, já que não há necessidade de combustíveis tradicionais. Elas aproveitam a abundante luz solar, um recurso disponível em todo o sistema solar, tornando as viagens pelo espaço mais sustentáveis. Embora a tecnologia ainda tenha muito a evoluir, as velas solares representam um passo importante em direção à exploração interestelar. A antimatéria é uma das substâncias mais fascinantes e misteriosas do universo. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam, liberando uma quantidade imensa de energia. Essa energia é tão intensa que poderia, teoricamente, ser usada como combustível para viagens espaciais a velocidades extraordinárias. Se pudermos controlar e produzir antimatéria, ela poderá revolucionar a propulsão espacial. A antimatéria é composta de partículas subatômicas com cargas opostas às das partículas comuns de matéria. Um exemplo é o positrão, que é a antipartícula do elétron. Quando a matéria e a antimatéria entram em contato, elas se anulam mutuamente, liberando uma enorme quantidade de energia na forma de radiação. Essa reação é incrivelmente eficiente em termos de energia, o que a torna uma opção atraente para a propulsão de naves espaciais. O maior desafio, no entanto, está na produção de antimatéria. Atualmente é extremamente difícil e caro gerar antimatéria em quantidades significativas. A quantidade de antimatéria que conseguimos criar em laboratórios é muito pequena, o que significa que ela não é viável como fonte de combustível no momento. Produzir antimatéria em grande escala seria uma das maiores conquistas da ciência moderna. Se conseguirmos superar esse obstáculo, a antimatéria pode se tornar uma das fontes de energia mais potentes e eficientes conhecidas. A quantidade de energia liberada pela aniquilação de partículas de matéria e antimatéria é muito maior do que qualquer combustível químico ou nuclear atual. Isso faria da antimatéria a forma ideal de propulsão para naves espaciais que precisam percorrer grandes distâncias. O uso de antimatéria para a propulsão espacial permitiria que as naves viajassem a velocidades muito maiores do que qualquer tecnologia de propulsão atual. Mesmo pequenas quantidades de antimatéria poderiam gerar uma enorme quantidade de energia, suficiente para impulsionar uma nave a velocidades próximas à da luz. Isso abriria as portas para a exploração de outros sistemas estelares. Contudo, o armazenamento de antimatéria apresenta outro grande desafio. A antimatéria é extremamente instável e precisa ser mantida em condições altamente controladas. Para evitar a aniquilação prematura, seria necessário usar campos magnéticos para conter a antimatéria. Isso exigiria um nível de precisão e controle que ainda está além das capacidades atuais da tecnologia.
Para se ter uma ideia do potencial da antimatéria, basta considerar que uma pequena quantidade de antimatéria poderia produzir a mesma quantidade de energia que uma enorme quantidade de combustível convencional. Isso a tornaria ideal para viagens espaciais de longa duração, onde o peso do combustível seria um grande obstáculo. Embora a antimatéria seja uma promessa impressionante para o futuro da exploração espacial, a produção e o controle dessa substância estão longe de ser alcançados. A ciência está avançando na busca por métodos para criar mais antimatéria de maneira econômica e estável, mas a produção em larga escala ainda é um grande desafio. Além disso, a antimatéria não é a única solução. A fusão nuclear, as velas solares e outras formas de propulsão estão sendo desenvolvidas com o objetivo de tornar as viagens interplanetárias e interestelares mais rápidas e viáveis. No entanto, a antimatéria representa uma das opções mais revolucionárias para o futuro da exploração do cosmos. A utilização de lasers como método de propulsão espacial está se tornando uma possibilidade cada vez mais real. Em vez de depender de combustível para impulsionar uma nave, lasers poderosos poderiam ser usados para fornecer a aceleração necessária. Essa abordagem utiliza feixes de luz concentrados que empurram uma superfície refletora na nave, gerando movimento. Essa ideia não é totalmente nova. Já vimos exemplos de lasers sendo usados em diversos campos, desde comunicações até experimentos de física. No entanto, a propulsão a laser tem um potencial ainda maior, permitindo que naves espaciais viajem mais rápido do que seria possível com métodos convencionais, como foguetes. O laser, em teoria, poderia fornecer aceleração contínua, sem a necessidade de combustível físico. Um exemplo prático de como isso poderia funcionar é o projeto Breakthrough Starshot. Este projeto visa enviar pequenas sondas para o sistema estelar Alpha Centauri, usando lasers para impulsionar velas solares. Esses lasers seriam capazes de fornecer a aceleração necessária para que a nave se movesse a uma fração significativa da velocidade da luz. Se bem-sucedido, esse projeto poderá ser o primeiro passo para viagens interestelares. A vantagem do uso de lasers para a propulsão é que eles podem fornecer uma aceleração constante, sem os limites de combustível dos foguetes tradicionais. As naves não precisariam carregar combustível, o que as tornaria mais leves e eficientes. O laser continuaria a fornecer energia à nave, mesmo quando esta estivesse muito distante do Sol, permitindo que ela alcançasse velocidades muito altas. Uma das grandes vantagens dos lasers é que, ao contrário da luz solar, que diminui de intensidade com a distância, o feixe de laser poderia ser concentrado e direcionado com precisão. Isso permitiria uma aceleração constante ao longo de toda a jornada, sem os desafios impostos pela diminuição da pressão solar à medida que a nave se afasta do Sol. No entanto, a tecnologia de lasers ainda precisa superar vários obstáculos. Manter um feixe de laser estável e direcionado por longas distâncias, sem dissipar energia, é um grande desafio técnico. Além disso, a nave precisaria ser equipada com uma superfície altamente refletora para maximizar a captura da energia do laser, o que também exigiria materiais avançados. Apesar dos desafios, a propulsão a laser oferece uma forma promissora de viajar por longas distâncias no espaço. A pesquisa nessa área está avançando, e cientistas estão explorando maneiras de usar lasers mais potentes e precisos para acelerar naves espaciais. Se bem-sucedido, o uso de lasers pode permitir que exploremos o universo de maneira mais rápida e eficiente. O conceito de propulsão a laser é um exemplo de como a exploração espacial pode ser revolucionada com o uso de novas tecnologias. Embora ainda existam muitos desafios técnicos, o uso de lasers para a propulsão oferece uma abordagem inovadora, que pode ser a chave para viagens interplanetárias e até interestelares. O futuro da propulsão pode estar em um feixe de luz. O conceito de viajar mais rápido que a luz é uma das ideias mais fascinantes da ciência e da ficção científica. A teoria do warp drive,
ou drive de curvatura, propõe que seria possível dobrar o espaço-tempo para permitir que uma nave se mova mais rápido que a luz. Isso não violaria as leis da física, já que a nave não estaria se movendo através do espaço, mas sim manipulando o próprio espaço ao seu redor. Esse conceito foi proposto pela primeira vez pelo físico teórico Miguel Alcubierre, que sugeriu que seria possível criar uma bolha de espaço-tempo em torno de uma nave. Dentro dessa bolha, a nave poderia se mover mais rápido que a luz, enquanto o espaço ao seu redor se distorcia. A ideia é que a nave não estaria violando as leis da relatividade, já que ela não se moveria através do espaço, mas sim o espaço ao seu redor. Embora essa teoria seja fascinante, ela ainda está longe de ser uma realidade prática. Para que o Warp Drive funcione, seria necessário manipular o espaço-tempo de maneiras que hoje são impensáveis. Além disso, a teoria sugere a necessidade de uma enorme quantidade de energia negativa, uma forma de energia que ainda não conseguimos produzir ou controlar de maneira eficaz. Se um dia conseguirmos desenvolver a tecnologia necessária para o Warp Drive, isso abriria as portas para viagens espaciais a velocidades inimagináveis. Em vez de viajar através do espaço, estaríamos manipulando o próprio tecido do espaço-tempo. Isso nos permitiria explorar as estrelas mais distantes em um período de tempo muito mais curto do que seria possível com qualquer outro método de propulsão. Embora o conceito de Warp Drive seja teórico, ele representa uma das maiores possibilidades para a exploração do universo. Se pudermos controlar o espaço-tempo, poderemos viajar para além das estrelas de maneira quase instantânea. Essa ideia, inspirada pela ficção científica, está cada vez mais sendo discutida e estudada por cientistas que acreditam que ela pode ser a chave para viagens interestelares. No entanto, como acontece com muitas outras ideias inovadoras, o Warp Drive enfrenta enormes obstáculos. A principal dificuldade está na necessidade de gerar e controlar a energia negativa necessária para criar a distorção do espaço-tempo. Atualmente, não sabemos como gerar essa energia, mas algumas teorias sugerem que ela pode existir, mesmo que ainda não tenha sido descoberta. A física do futuro pode, de fato, nos oferecer as ferramentas necessárias para manipular o espaço-tempo de maneiras que hoje são impensáveis. Se conseguirmos desenvolver a tecnologia para o Warp Drive, não estaremos mais limitados pela velocidade da luz, o que permitirá explorar o universo como nunca antes. Mas para isso, será necessário mais do que apenas imaginação. Será necessário um salto gigantesco na ciência. Mesmo que o Warp Drive ainda esteja no reino das ideias, ele serve como um lembrete de que a ciência está em constante evolução. O que hoje parece ser impossível pode se tornar uma realidade no futuro. Ao olhar para as estrelas, podemos ver um futuro onde as viagens além do sistema solar são possíveis, graças a inovações que ainda não conseguimos nem começar a entender completamente. O Warp Drive nos leva a pensar sobre o que realmente significa explorar o universo. Não se trata apenas de viajar grandes distâncias, mas de entender o próprio espaço e tempo, de desafiar os limites da física e de criar um novo capítulo na história da exploração espacial. O futuro é, sem dúvida, empolgante, e talvez a chave para as estrelas esteja mais próxima do que imaginamos. O universo, como o conhecemos, está repleto de mistérios. Entre os maiores enigmas estão a energia escura e a matéria escura, dois elementos que compõem a maior parte do universo, mas que ainda não conseguimos entender completamente. A energia escura é responsável pela aceleração da expansão do universo, enquanto a matéria escura afeta a forma como as galáxias se movem, mas nenhuma das duas pode ser observada diretamente. A matéria escura é uma substância invisível que não emite luz nem interage com a radiação eletromagnética, mas sua presença é detectada por seu efeito gravitacional sobre as galáxias. Embora os cientistas saibam que ela existe, suas propriedades permanecem um mistério. A matéria escura representa cerca de 27% do universo, mas o que ela realmente é ninguém sabe.
A energia escura, por sua vez, é uma força misteriosa que está acelerando a expansão do universo. Ela representa cerca de 73% da energia do cosmos. Ao contrário da matéria escura, que tem um efeito gravitacional, a energia escura age de maneira repulsiva, fazendo com que o universo se expanda cada vez mais rápido. Sua origem e natureza ainda são desconhecidas. Embora ambas sejam invisíveis e impossíveis de detectar diretamente, os cientistas estão tentando descobrir como essas forças podem ser utilizadas. Se pudermos entender e manipular a energia escura e a matéria escura, elas poderiam abrir portas para formas de propulsão que hoje são inimagináveis. Essas forças poderiam ser a chave para tornar as viagens interestelares uma realidade. Alguns teóricos sugerem que a manipulação da matéria escura e da energia escura poderia nos permitir criar formas de propulsão ainda mais poderosas do que a fusão ou a antimatéria. Essas forças poderiam ser usadas para gerar uma aceleração massiva, permitindo que naves espaciais viajem a velocidades extremamente altas, sem as limitações dos combustíveis tradicionais. Isso representaria uma revolução no transporte espacial. Apesar de todas as suas promessas, a energia escura e a matéria escura ainda são uma área de estudo altamente especulativa. Não temos os meios para controlar essas forças, mas a possibilidade de fazê-lo no futuro continua a alimentar o interesse de cientistas ao redor do mundo. Se descobrirmos como manipular essas forças, poderemos ter à nossa disposição uma energia praticamente infinita para a exploração do cosmos. A pesquisa sobre essas misteriosas substâncias está avançando lentamente, mas com a tecnologia e o entendimento adequados, a humanidade poderia um dia controlar essas forças cósmicas. Isso transformaria nossa capacidade de viajar pelo universo, permitindo explorar sistemas estelares distantes em questão de anos, não milênios. Esse futuro ainda está longe, mas é um horizonte fascinante. A descoberta e o uso da matéria escura e da energia escura poderiam mudar para sempre a forma como entendemos o espaço e o tempo. Elas poderiam nos permitir não apenas viajar pelo espaço mais rápido, mas também entender as leis fundamentais do universo de uma maneira completamente nova. O futuro da exploração espacial pode estar em nossas mãos, se conseguirmos desvendar esses mistérios. Se a energia escura e a matéria escura forem a chave para a próxima grande revolução na propulsão espacial, a humanidade estará à beira de uma era de descobertas sem precedentes. Com elas, poderemos ir além das estrelas, explorar outros sistemas planetários e, quem sabe, até mesmo alcançar outras galáxias, abrindo um futuro repleto de possibilidades para a exploração do cosmos. Explorar o cosmos além do nosso sistema solar é uma tarefa que parece irrealizável, mas à medida que a ciência avança, começamos a entender que não é uma questão de se, mas de quando. As tecnologias que hoje estão sendo desenvolvidas podem um dia transformar viagens interplanetárias e interestelares em uma realidade. O desafio é grande, mas a humanidade tem uma longa história de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Hoje o sistema solar ainda é nosso maior campo de exploração, mas à medida que desenvolvemos novas formas de propulsão e fontes de energia, começamos a olhar para as estrelas distantes, imaginando um futuro onde naves espaciais possam explorar outros sistemas planetários. O que antes parecia um sonho distante, agora está ao alcance das nossas mãos, aguardando apenas as ferramentas certas para torná-lo possível. As possibilidades são vastas. Velas solares, fusão nuclear, antimatéria, lasers e até mesmo a manipulação do espaço-tempo oferecem soluções inovadoras para vencer as distâncias imensas que separam a Terra de outras estrelas. Com cada avanço, ficamos mais próximos de conquistar o impossível e de levar a humanidade a novos horizontes. O futuro da exploração espacial está apenas começando. E se algum dia conseguirmos dominar essas tecnologias, talvez a próxima grande fronteira não seja apenas o sistema solar, mas as galáxias distantes, que, por enquanto, estão fora do nosso alcance. O cosmos é vasto e desconhecido,
mas a curiosidade humana é infinita. Continuaremos explorando, descobrindo, aprendendo, até que, um dia, possamos chamar as estrelas de nosso lar. Explorar o cosmos vai além de uma simples jornada física. Trata-se de um esforço para entender nossa origem, nosso lugar no universo e os mistérios que nos cercam. Cada descoberta no espaço não é apenas uma conquista tecnológica, mas uma janela para o desconhecido, um convite para a humanidade expandir seus limites. À medida que nossas naves deixam a Terra e adentram os confins do Sistema Solar, elas estão escrevendo o futuro da exploração espacial. O objetivo de explorar além do Sistema Solar não é apenas uma questão de conquista tecnológica, mas de dar um passo em direção ao que muitos consideram ser a próxima fronteira. Em um universo de bilhões de estrelas e planetas, é difícil não se perguntar: o que mais está por aí? Talvez outras formas de vida ou planetas que possam suportar a vida como a conhecemos. A exploração espacial é a nossa resposta a essas perguntas. A ambição de cruzar as fronteiras do nosso sistema solar nos leva a repensar o conceito de viagem no espaço. Hoje, nossas naves mais rápidas, como a Voyager 1A, levam décadas para alcançar os limites do sistema solar. No entanto, com o avanço das tecnologias de propulsão, como a fusão nuclear, lasers e até a antimatéria, as possibilidades de viajar por distâncias cósmicas podem se tornar uma realidade em um futuro não tão distante. É essencial lembrar que a exploração espacial não é apenas um esforço de uma nação ou um pequeno grupo de cientistas. Ela é um desafio global, uma busca coletiva que une mentes de diferentes partes do mundo. O progresso que vemos hoje é o resultado de décadas de colaboração e pesquisa, de esforços compartilhados para superar os desafios de viajar para o desconhecido. No entanto, como toda grande empreitada, a exploração do cosmos traz à tona questões éticas e filosóficas. Se um dia conseguirmos alcançar outras estrelas, qual será a nossa responsabilidade? Devemos buscar novos mundos para colonizar ou apenas explorá-los e entendê-los? Será que outras formas de vida realmente existem? E, se encontrarmos, qual será a nossa postura diante delas? As naves espaciais não são apenas veículos tecnológicos, elas são a expressão do espírito humano, da nossa capacidade de inventar, de sonhar, de nos aventurar no desconhecido. Cada viagem além da Terra é um passo em direção à construção de um futuro mais amplo para a humanidade. E à medida que desenvolvemos novas tecnologias, essas naves podem, um dia, levar nossas descendentes a outros planetas, onde poderão escrever novos capítulos da história. No entanto, uma das maiores dificuldades que enfrentamos é a duração das viagens. Enquanto as viagens à Lua podem ser feitas em dias e as missões a Marte em meses, a exploração além do sistema solar levaria séculos, talvez milênios. Para que isso seja possível, precisamos desenvolver tecnologias de suporte à vida que permitam que os astronautas vivam por gerações em naves espaciais. A criação de naves Habitat, que possam sustentar a vida por tanto tempo, será um dos maiores avanços que poderemos conquistar. O sonho de viajar para outros sistemas estelares também depende do desenvolvimento de novas fontes de energia. A energia solar, embora eficaz dentro do sistema solar, não seria suficiente para viagens interestelares. Isso faz com que alternativas como a fusão nuclear, as velas solares movidas por lasers e a manipulação da antimatéria se tornem vitais para permitir viagens mais longas. Essas fontes de energia não são apenas ficção científica, elas são alvos reais para as pesquisas atuais. A questão da velocidade também não pode ser ignorada. Mesmo com as tecnologias mais avançadas de propulsão, viajar para além do sistema solar exigiria alcançar frações significativas da velocidade da luz. A física ainda precisa fornecer soluções para contornar os limites impostos pela relatividade e permitir que viajemos por distâncias imensas em tempos razoáveis. No entanto, a teoria do Warp Drive, que manipula o espaço-tempo, poderia ser a chave para permitir isso. A busca por alternativas à velocidade da luz
também levanta outra pergunta intrigante. O que acontecerá com o tempo à medida que viajamos para o espaço profundo? A relatividade sugere que, à medida que nos aproximamos da velocidade da luz, o tempo passaria de maneira diferente para os viajantes, o que significaria que eles poderiam viver décadas, enquanto na Terra passariam séculos. Esse fenômeno, conhecido como dilatação do tempo, traria implicações profundas para a exploração de longa duração. Mesmo se conseguirmos superar esses desafios técnicos, há ainda o problema da comunicação. À medida que uma nave se afasta do sistema solar, os sinais enviados de volta à Terra ficariam mais fracos e demorariam mais para chegar. Isso representaria uma grande dificuldade para missões de longa duração, onde as equipes precisariam de um meio eficiente para se comunicar com os controladores de missão e outros astronautas. Ao pensarmos nas possibilidades de viajar para fora do sistema solar, é impossível não imaginar as grandes descobertas que nos aguardam. A viagem para outros sistemas planetários não será apenas uma jornada física, mas também uma jornada de conhecimento. Nós poderíamos, finalmente, responder a questões fundamentais sobre a origem do universo, sobre a vida em outros planetas e sobre o futuro da humanidade. Com o avanço das pesquisas, a humanidade está mais próxima do que nunca de realizar o que antes parecia um sonho distante. Projetos como o Breakthrough Starshot, que visa enviar pequenas sondas ao sistema Alpha Centauri, já estão em andamento. Embora essas missões sejam pequenas comparadas ao tamanho do universo, elas são os primeiros passos para o que um dia pode ser uma grande jornada da humanidade através das estrelas. O que podemos aprender ao explorar o cosmos? O simples ato de viajar além do nosso planeta poderia mudar nossa visão do mundo e de nós mesmos. Ao olhar para as estrelas, veremos um futuro que ainda não conseguimos imaginar. Veremos um futuro onde somos capazes de expandir nossa presença além da Terra, talvez até viver em outros mundos. Esse é o sonho da exploração espacial. Hoje, a jornada para além do sistema solar está apenas começando. As tecnologias que estamos desenvolvendo agora têm o potencial de transformar o futuro da exploração espacial. E com cada nova missão, cada avanço, damos mais um passo para alcançar as estrelas. O caminho é longo e cheio de desafios, mas a jornada é inevitável, pois a curiosidade humana nunca será limitada. É possível que as gerações futuras olhem para as conquistas atuais e vejam nelas o alicerce de um futuro grandioso. Elas podem ver o momento em que ultrapassamos as fronteiras do sistema solar e começamos a explorar as estrelas como o início de uma nova era para a humanidade. As próximas décadas e séculos serão cruciais para a realização desse sonho. Ainda temos muito a aprender sobre o cosmos e sobre nós mesmos. O que sabemos hoje é apenas uma fração do que precisamos descobrir. E, ao olhar para as estrelas, podemos ter uma ideia do que o futuro pode nos reservar. Um futuro em que a humanidade se expande para além da Terra, se tornando uma civilização interplanetária. As possibilidades são vastas e o horizonte parece cada vez mais próximo. Mas para que isso aconteça, precisamos de mais do que apenas tecnologia. Precisamos de uma visão coletiva, de uma determinação compartilhada para explorar e compreender o universo. E cada pequeno passo que damos hoje nos aproxima mais desse futuro grandioso. A exploração do espaço além do sistema solar está no horizonte, mas precisamos continuar investindo em pesquisa, inovação e colaboração global. Cada descoberta e cada avanço nos aproxima de um futuro onde a humanidade pode chamar o cosmos de seu lar. Se você gostou dessa jornada fascinante pela exploração do cosmos, inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos sobre as maravilhas do universo e as inovações que nos levarão às estrelas. O futuro da exploração espacial está apenas começando e você não vai querer ficar de fora dessa aventura.